Argélia, Marrocos, o Médio Oriente, contrastes do Oriente Médio. Importantes regiões da Terra são mencionadas nos escritos bíblicos. Porém, foi no Oriente Médio que a maioria das narrativas bíblicas se deram. Motivo que se torna tão necessário o estudo da cultura, da geografia, dos povos e aspectos gerais dessa área. Essa região possui uma série de fatores positivos mesclados a negativos, o que a torna complexa e de política imprevisível. No Oriente se percebe com muita clareza as diferenças entre as religiões radicais, culturas exacerbadas, políticas e etc. Esses fatores somados têm dificultado muito a integração das diferentes etnias que habitam esse território. O Oriente Médio fascina, na mesma proporção que assusta. Embora o Oriente Médio seja de extrema riqueza, apresenta desigualdades sociais gritantes. O Oriente Médio é considerada a região berço da humanidade, porém, evoluiu pouco em matéria de liberdade de expressão. É no Oriente Médio que estão rios e lagos famosos, tais como o Tigre, o Eufrates, o Nilo e o Jordão. No entanto, uma de suas características marcantes é possuir inúmeros desertos e terras improdutivas. Devido à fragilidade da política de paz instalada nessa região, o Oriente tem sido a preocupação principal dos governos ocidentais e tem ocupado prioridade na agenda das grandes potências. Não é sem motivo que vulgarmente tal região tem sido chamada de barril de pólvoras. o Oriente Médio, generalidades. Língua predominante. Árabe. Clima predominante. Seco. Religião predominante. Islamismo. Etnia predominante. Árabe. Particularidades. Pobre em recursos hídricos, rica em petróleo.
Principais culturas: trigo, cevada, arroz, oliveiras, tâmaras e etc. Destaque: criação de ovelhas, cabras e camelos. etnias não árabes: Israelenses, turcos, palestinos e iranianos formam o grupo de habitantes não árabes do Oriente. Os árabes. Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão e a serva Agar. Esses descendentes formaram um valente e poderoso povo que se espalhou por quase todas as partes do Oriente Médio. Nos dias atuais, torna-se difícil alegar que uma nação no Oriente não possua traços desse numeroso povo. Até mesmo o moderno Estado judeu possui milhares de cidadãos árabes israelenses. Podemos observar isso também em povos como os palestinos e outros. Curiosidades. O Oriente Médio. É o sudoeste da Ásia, norte da África e uma pequena porção da Europa que recebe a nomenclatura de Oriente Médio. Essa privilegiada localização o torna estratégico no globo. Embora a maioria dos habitantes do Médio Oriente seja de origem árabe, essa área também apresenta diversidades étnicas, como judeus, turcos, curdos, gregos, palestinos, imigrantes do leste europeu. Os árabes e os judeus. sempre houve acirradas disputas entre judeus e árabes em quase todas as épocas. Batalhas e rixas sempre existiram entre eles. Atualmente, podemos notar que os principais conflitos no Oriente Médio estão ligados ao interesse dessas duas nações. No entanto, é bom lembrar que tais povos são irmãos, filhos de um mesmo pai, Abraão. O Oriente Médio e a arqueologia. Uma importante curiosidade se observa no Oriente é o fato de que essa parte do globo tem sido a mais explorada região da Terra pela arqueologia. É no Oriente Médio que grandes sites arqueológicos foram escavados, revelando importantes achados que lançam luz
sobre antigas histórias e civilizações que povoaram a Terra. É possível perceber com imensa facilidade quando viajamos através do Oriente os inúmeros sites arqueológicos testemunhando de passados remotos. Os esforços arqueológicos sempre estiveram voltados para essa região, pois tem sido nela que traços mais primitivos da humanidade têm sido descobertos. Vale lembrar que essa região é considerada o berço da humanidade, tanto por teólogos quanto por boa parte dos antropólogos e arqueólogos. Apesar das riquezas, diversidades culturais e reservas energéticas, uma triste realidade no Oriente Médio é o fato de tal região estar desde muito alimentando o radicalismo religioso, expresso através do terrorismo, das injustiças praticadas contra a mulher e o antissemitismo. Devido aos políticos corruptos e aos governos arraigados em religiões radicais, o Oriente Médio permanece como uma das áreas mais instáveis do planeta. Os mistérios da geografia. Antigos deuses do Oriente. Baal, cultuado em Canaã. Era adorado como o Senhor do Céu. Astarote, cultuada em Canaã. Era adorada como a deusa mãe da fertilidade. Moloque, cultuado em Amon. Era adorado como deus nacional pelos amonitas. Camus, cultuado em Moabe. Era adorado como o deus da guerra. Dagon, cultuado na Filístia. Era adorado como o deus da colheita. Marduk, cultuado na Babilônia. Era adorado e tido como deus dos deuses. Anu, cultuado na Mesopotâmia. Era adorado como o deus do céu. Osíris, cultuado no Egito. Era adorado como o que lega a vida após a morte. Ísis, cultuada no Egito. Era adorada como a deusa mãe. Não terás outros deuses diante de mim.